Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o nosso Vamos aos Fatos deste 25 de abril de 2024. Choveu nos arredores, né? Por isso a temperatura hoje durante o dia foi absolutamente amena, inclusive com as folhas do coqueiro e as folhas da nogueira balançando hoje e balançaram em alguns momentos com vontade. Esse ventinho mais frio derrubou as temperaturas, né? E teremos aí temperaturas mais baixas, inclusive durante o fim de semana. E nós por aqui estamos iniciando o nosso Vamos aos Fatos, que traz como destaque Corações Conectados. Você já ouviu falar? Grupo de mães atípicas com filhos autistas cobram da prefeitura, cobram da Secretaria da Saúde providências imediatas para sanar o caos que está no atendimento da saúde mental em Cachoeira do Sul desde que começou a auditoria no consórcio, aliás, ou melhor, nos contratos do município com o consórcio Vale do Jacuí. As crianças, adolescentes, autistas estão tendo atendimento fora de Cachoeira, porque nesse momento esse atendimento está suspenso aqui no município. Ontem, na entrevista da prefeita Ângela Chu, essa entrevista está na nossa página, caso você queira acessar, é o programa de ontem, né? A prefeita Ângela Chu confirma que existe sim um estudo para agrupar, aglutinar, enturmar a gente fala na educação, né? Aglutinar, juntar postos de saúde, fechar uns e transferir esses serviços para outros, porque não vai haver profissionais suficientes. Nós viemos alertando, o Conselho Municipal da Saúde alertou, né, de que no dia 26 de maio termina o contrato emergencial de mais de 60 profissionais que estão atendendo aí na saúde, e esses contratos, a princípio, não poderão ser renovados porque não há dinheiro disponível, não há margem de gastos com folha de pagamento. A prefeita fala que, e realmente, a Procuradoria Jurídica do município vai entrar na justiça, está entrando na justiça com pedido de liminar para suspender aquele apontamento do Tribunal de Contas do ano passado, que jogou para dentro das contas de Cachoeira do Sul, da prefeitura, os gastos com terceirizados. Esses terceirizados, entenda-se aí, o próprio Hospital de Caridade. Uma decisão do TCE que está sendo contestada na justiça pelo município. Mas isso não vai aliviar, né, a folha de pagamento de bater ali no teto. Com esse apontamento do Tribunal de Contas, nós fomos a 64%, quase 65%. Né? 65% da prefeita arredonda já para 65%. Mas, mesmo que caia para 52, alguma coisa, como estava previsto, não há margem para contratar ninguém, chamar ninguém e renovar esses contratos. Para piorar a situação, ainda há aqueles contratos emergenciais para o Tiacoli e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Né? Foi feito um processo seletivo para a contratação de profissionais, né, para atendimento nesses locais, como artesão, psicólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, né, e por aí vai. Só que esses profissionais também não poderão ser chamados. Não tem dinheiro. E não tendo dinheiro para bancar esses contratos, o que acontece? Acontece que a prefeitura vai perder o dinheiro desses dois programas.
São 100 mil reais, 50 mil para cada um, por mês. Veja bem, 50 mil reais para cada programa por mês. Que Cachoeira perde por não poder, né, manter os profissionais. São 13 profissionais, na verdade, né, que serão, estou dizendo que serão, né, que podem ser chamados via contratos emergenciais já aprovados pela Câmara. E é já feita a seleção, inclusive. Há uma instabilidade, há uma preocupação enorme entre os profissionais da saúde que não sabem o dia de amanhã. Esses profissionais já passaram, são 13, né? Os contratos foram autorizados pela Câmara, esses profissionais foram selecionados aí, são 13, mas não poderão assumir enquanto essa pendenga não for resolvida. Na verdade, prefeita, não sei, vamos aguardar, a gente vai esperar para saber se revertendo esta questão aí dos terceirizados, somente da folha de pagamento do hospital dentro da folha de pagamento da prefeitura, se a justiça decidir por uma liminar, conceder essa liminar ao município, se isso vai resolver, não vai. Não vai resolver. A prefeita ontem disse que há projetos de demitir CCs, 17 foram demitidos hoje. Ela estava falando em 76 CCs, né, que a prefeitura tinha até ontem, né, hoje 17 foram demitidos. Né, a gente não sabe quem, também não é da conta de ninguém, né, quem perdeu o emprego, ou melhor, é da nossa conta, mas ainda não saiu a lista. Essa lista possivelmente de exoneração deverá ser publicada na súmula aí, obrigatória, né, do município, que nunca, olha, está bem defasado. Eu faz horas que não entro lá no site da prefeitura para olhar essa súmula, no diário oficial lá, mas vou dar uma bisbilhotada, porque me disseram que está muitíssimo atrasado. A prefeita ontem também disse que está aí fazendo cortes em horas extras, né? Cortes em majorações, cortes em FGs, e agora a informação de que, né, CCs estão sendo demitidos, mas não há aí a lista desses profissionais que estão saindo, né? Que CCs, você sabe, são cargos em comissão ou cargos de confiança, como queiram, né? E a prefeitura tinha aí mais de 70, né? E está demitindo 16. São 16 cargos de confiança, então, que estão sendo demitidos pela prefeita Ângela, né? Uma degola que começa. Serão suficientes esses cortes? Bom, isso só o tempo, que é o senhor da razão, vai dizer, né? Mas se não houver um cinto muito bem apertado, não vamos passar no teste da lei de responsabilidade fiscal, né? E isso vai causar uma hecatombe em todos os serviços, né? Em todos os serviços. A cidade está um caos, é preciso contratar engenheiros para liberar cascalheiras, né? Coisa que possivelmente também não vai acontecer, né? Então, estamos aí, gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos, o que podíamos, com a folha de pagamento. A folha de pagamento. Então, senhoras e senhores, o nosso dinheiro está indo pelo ralo, né? Porque não houve uma contenção de gastos, houve uma, sei lá, eu sempre digo que Cachoeira às vezes vive em Nárnia, né? Aquele mundo fictício e encantado, porque não é possível que as pessoas não enxerguem, que não haja, né, um planejamento, embora a prefeita Ângela diga que existe sim esse planejamento, que o executivo não está velejando sem rumos nesse mar revolto que são as finanças públicas, mas a gente olha a situação que chegamos e nos perguntamos, como chegamos até aqui? Ninguém viu? Ninguém viu que nós iríamos chegar no fundo do poço?
E quando a gente acha que chegou no fundo do poço, ainda há um cadafalso lá que a gente cai mais um pouquinho. Cachoeira hoje é uma cidade triste. Cachoeira hoje é uma cidade que tu olha na rua sem esperança. Ruas esburacadas, né? As pessoas reclamando, não tem veículo na Secretaria de Obras, não tem máquinas na Secretaria de Obras, não tem máquinas na Secretaria da Agricultura do interior. Os secretários aí estão dando sangue, principalmente a gente sabe, no caso do interior e agricultura, que agora juntaram as duas pastas no mesmo secretário. O secretário Alexandre Cassol está dando um duro danado com a sua equipe aí no interior para tentar, não digo nem amenizar, mas trazer um pouquinho de melhoria, né, aí nesse interior grande de Deus, em plena época de colheita de soja e de arroz. Pessoal aí dos corações conectados, das mães atípicas, querem cobrar, estão cobrando e vão inclusive cobrar da CPI da Câmara respostas concretas de como nós chegamos até aqui. Ontem perguntei para a prefeita Ângela, também está gravado ali nessa entrevista que a gente fez com ela ontem, né, qual seria a responsabilidade da Câmara em não aprovar o parcelamento do FAPES. O que isso representou ainda para agravar as contas da prefeitura. E ela disse que era eu que estava dizendo isso, né, porque eu perguntei, é possível jogar parcela desse caos no colo dos vereadores? Ela disse que era eu que estava dizendo isso, né? Eu apenas fiz uma pergunta. Mas todo mundo sabia que isso ia acontecer, inclusive os vereadores que jogaram para a torcida. Aí ela conta lá que é uma folha suplementar de mais de 3 milhões, quase 4 milhões, que eles estão tendo que pagar por não ter sido autorizado o parcelamento do FAPES. Vereadores são sim responsáveis. São sim responsáveis pelo caos que estamos vivendo. Ajudaram a viver, a nos jogar nesse caos aí com não parcelamento. Se já estava ruim, ficou pior. Se já estava ruim, ficou muito pior. Muito pior. E é o que nós estamos vendo aqui. Adianta demitir 16 cargos de confiança, 16 CCs. Quais são os salários? Qual vai ser a economia, né, dessas demissões? Tudo isso tem que ser explicado, tem que ser dito. Não adianta ficar mantendo o sigilo. Qual o impacto dessas demissões na folha de pagamento? Isso não pode ser segredo. Isso tem que ser mostrado, porque nós estamos vivendo numa época que a gente exige transparência. E quando eu falo a gente, eu não estou falando nós, imprensa, mas cada um de nós tem o direito de saber. Da mesma forma que não é utopia, não é sonho, e não é, quer dizer, sonho não, seria pesadelo o fechamento desses 8 postos de saúde em Cachoeira do Sul, porque não vai ter dinheiro, não vai ter gordura na folha de pagamento para recontratar ou, né, chamar de volta esses profissionais, 60 e poucos profissionais aí dos contratos emergenciais. Da mesma forma que a prefeitura vai jogar fora 100 mil reais por mês por não poder contratar os profissionais já aprovados para os projetos, né, para o TIA Acolhe e para o CAPS AD. Né? É dinheiro, né, que não vamos receber porque não vamos ampliar o atendimento. E uma exigência, né, do Ministério da Saúde para liberar esses recursos é uma equipe mínima. Gente, só me pergunta, a Câmara não viu? Vamos ser muito conscientes. Os vereadores, quando reprovaram, quando não concordaram, quando não aprovaram o parcelamento do FAPES, não foi por falta de aviso. Todo mundo sabia, mas jogaram para a torcida. Jogaram para a torcida. E não venha me dizer que não foi uma decisão política, porque foi. Foi uma decisão política.
e agora estamos vivendo esse caos na saúde. E vai piorar. Vai ficar muito pior, porque não há o que se chama de dinheiro para colocar em prática esses projetos. E com isso, sem a contratação destes profissionais, nós vamos sim perder dinheiro, e muito dinheiro, dinheiro público, dinheiro do governo estadual, do governo federal, principalmente do governo federal. Tomara que isso não aconteça, mas a gente não vê uma luz no final do túnel. E aí alguém fez uma colocação: a luz que está se vendo no final do túnel pode ser a do trem que está chegando. Olha que ponto nós estamos, que situação nós estamos vivendo, infelizmente, nessa cachoeira grande de Deus. Nosso Vamos aos Fatos está começando. Olha, há algum tempo a gente vem falando sobre o caos que está instalado no atendimento das crianças com autismo em Cachoeira do Sul e outras pessoas portadoras de deficiência. Um dos casos mais graves é a ida dessas crianças e adolescentes, dessas pessoas, para outros municípios para receber atendimento especializado, que está suspenso em Cachoeira do Sul desde o início da auditoria do consórcio Vale do Jacuí, naquela questão da saúde mental aqui. Nós estamos na linha do nosso Vamos aos Fatos com uma mãe, a Elisângela Rodrigues, ela que tem, junto com outras mães, uma página para troca de informações, Corações Conectados, dentro daquele guarda-chuva chamado Mães Atípicas. Elisângela, seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Há uma indignação e uma grande preocupação agora, inclusive, com essa possibilidade de fechamento de postos de saúde em Cachoeira do Sul e a dificuldade de se retomar o atendimento às crianças autistas aqui mesmo no município. Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos internautas. Sim, Dalcira, isso é algo assim que está deixando nós muito preocupadas. Assim, a gente recebe todos os dias mães, né, chegando com o diagnóstico dos filhos e não sabendo para onde ir, sabe? Então a gente teve a ideia de criar uma página no Instagram, Corações Conectados, uma página que presta informações, tudo que a gente vem aprendendo, porque nós mães mesmo temos que entender um pouco de tudo, sabe? Um pouco de política, um pouco de saúde, tudo, né? Então a gente vai sempre pesquisando para poder também trabalhar com os nossos filhos e poder levar para outras famílias também. Partindo disso, a gente criou um grupo no WhatsApp, Corações Conectados, né? Tem cerca de 80 mães compostas no grupo, para poder, né, ajudar, ser uma rede de apoio, né? E então é preocupante, né? Tudo que chega para nós, né? O caos que está, né? A saúde, não somente a saúde, mas também a educação, né? Desde os monitores, desde o direito ao acesso a terapias, né? No município infelizmente não temos, né, nada desde que e ainda chega essa notícia agora para nós dos fechamentos dos postos, né? É preocupante, sabe? Nossas crianças tendo que ir para Caçapava, viajar cerca de 1h40, né? Fazendo todas as terapias em um único dia, sendo que muitas crianças têm no laudo que isso não é terapêutico, né? Então, a gente... Ontem resolvemos, isso no caso não foi ontem, né? A gente fez uma carta aberta, né, à população cachoeirense, sabe? Um pedido de socorro, sabe? Com tudo que a gente vem ouvindo, né? Tudo que a gente vem vendo na imprensa, né? Então, essa luta, na verdade, ela se intensificou aproximadamente há cerca de 3 anos atrás, né? As mães inconformadas, né, com tudo que vem acontecendo, não ter o acesso, não ter monitores nas escolas, né?
o que vemos é muita promessa e pouca ação, né? A ideia da nossa carta aberta foi para expressar essa nossa luta, registrar nossa indignação a tudo que vem acontecendo na gestão do município, né? Falta contratação de profissionais, falta gestão, o risco agora, né, do fechamento, que eu torno a dizer, né, das 8 unidades básicas de saúde. Você tem ideia o impacto na vida da comunidade cachoeirense, porque não é somente na causa autista, né? Todas a comunidade, né? Isso vai prejudicar a vida de muita gente, né? Também temos o risco de perder, né, os 9 milhões, né, para a saúde, né, porque estourou, né, o teto, né? Então, eles não podem mais contratar profissionais. Então, isso pode atingir muito, né, a saúde, pode até piorar mais do que já está, né? Entra secretário, sai secretário e o caos só piora. Não podemos esquecer que a saúde não é de agora, né? Não isso vem lá do começo dessa gestão, né? E nós queremos saber aonde foi parar esses valores, né? Que foi relatado na imprensa, né? Que não está batendo, né, as contas. E esses vazamentos, né, que saiu na imprensa. Hoje nós vamos nos reportar aos 3 vereadores, né, que vão compor, né, a CPI. A gente acredita, né, que tudo se esclareça, né? Nós temos esse direito, né, de saber o que está acontecendo na saúde, o que aconteceu, né, e que essas pessoas sejam responsabilizadas, né, quem quer que seja, né. Então, a gente fez essa carta aberta, ela é uma construção de várias, a gente falou sobre tudo nela, né? Então, quem puder ler com calma, né? Mas a gente fala sobre tudo, né? Sobre todas as denúncias que já foram feitas. O Conselho da Pessoa com Deficiência já fez uma denúncia, o Conselho da Saúde, né? Então, a gente precisa, né, que tudo se esclareça. Porque, na verdade, a gente está na linha de frente, né? Nossos filhos, né, que estão acumulando prejuízos irreversíveis, né? Porque uma criança, ela precisa de um acesso às terapias na fase inicial, né? Ali na infância, ali, até os 6 anos, é a fase que eles mais precisam, né? Da estimulação precoce, né? Bom, Elisângela, na verdade, o que vocês querem é uma solução imediata e não esse jogo de empurra que está acontecendo. O atendimento aos autistas parou em Cachoeira do Sul a partir das denúncias ali com relação aos contratos do consórcio, né, que até agora estão paradas, essas denúncias não andam, não vão e não param e não voltam. Né? O atendimento não acontece. Você tem um filho de 4 anos, só para pegar o teu exemplo, que essa criança tem que ser deslocada até Caçapava do Sul para receber o atendimento que necessita e, contrariando todas as normas, o teu filho recebe todos os atendimentos no mesmo dia. Uma coisa impensável até pela literatura médica. Exatamente, Dalcira. Ele não começou ainda as terapias, mas eu já fui chamada para dia 2 de maio fazer a primeira entrevista e o que vai acontecer vai ser isso, né? Ele vai receber todas em um único dia. Todas as terapias que pede no laudo dele, todas serão no mesmo dia, contrariando o laudo médico dele, do neurologista dele, né? Que faz acompanhamento dele, que ele é contra, né? Ele não acha terapêutico, ele acha que é um desgaste, e isso pode até piorar o quadro, né, porque daí causa um estresse, né, então o que era para ser terapêutico acaba fazendo o inverso, no caso, né, desencadeando até uma crise, né, porque ele tem crise se ele fica muito tempo com muitas pessoas, tanto que as terapias que eu faço particular com ele, eu levo já no horário dele já entrar na terapia 5 minutinhos antes no máximo, porque ele não consegue, ele não espera. Então, eu não forço, sabe? Porque para que eu vou provocar uma crise, né? Então, eu acho que esse desgaste de um deslocamento, de uma viagem para ele, vai causar um estresse, sabe? Vai haver uma piora, você acredita nisso? Com certeza, né? Porque eu conheço meu filho, sabe? Então, mas tem famílias que tá levando, diz que tá dando certo, mas é como eu digo, cada autista é único, né? Então, a gente não pode generalizar e cada um sabe, né, como que é em casa, né? Mas o ideal seria o atendimento aqui, próximo de casa, de boa,
né, seguindo aquelas orientações médicas e não fazer um atendimento atropelado. É o direito de toda criança, né? É que ter o atendimento na cidade onde reside, né? Então, isso que vem acontecendo na saúde, aonde foi parar, né? Esses valores, né? Desde a pandemia, todos aqueles valores que a saúde recebeu, aonde, né? Então, isso assusta a gente, depois que a gente começa a ler essas matérias. Até se você leu a matéria de hoje do jornal, também já saiu outra, né? Que arrisca, estamos prestes a perder 100 milhões 100 mil por mês, né? Na saúde, né? Por causa desses desmontes, né? Exatamente. Isso é uma preocupação enorme, né? A cachoeira perder valores, perder dinheiro, perder recursos, exatamente por causa desse desmonte e o que é pior, no caso da saúde, me parece que hoje ninguém está dando a devida importância à gravidade do problema. Exatamente, né? E como a gente falou, nós estamos falando apenas o desmonte na questão da saúde mental, né? Que é dos CAPs, dos atendimentos aos autistas, enfim, até mesmo a questão dos monitores, na saúde como um todo. Exatamente, né? A cidade está sem rumo, né, praticamente, né? E o que assusta a gente, né, é esse carimbo, né, de sigilo da auditoria, né, que está em que pesa a lei de proteção dos dados, proteja os dados sensíveis, né? Isso sim. Ainda assim, ela não deve caminhar em direção oposta, como a gente colocou na nossa carta. Princípios mais importantes da administração pública, o princípio da transparência, né? Então, a gente tá confiante, né, que essa CPI agora, né, esclareça, né, o que realmente está acontecendo na saúde, né? Certo, e vocês vão pressionar também essa comissão. Vamos. A gente vai pressionar, será realizada nessa CPI, né? E nós vamos cobrar, porque a gente não quer que isso acabe em pizza, né, Dalcira? A gente quer resultado, a gente quer os atendimentos na nossa cidade e que isso não continue, né? Que as coisas mudem, né? Estaremos com um olhar atento, né, sobre isso. Na verdade, existe uma questão muito séria que é o estouro dos gastos públicos, né, e que hoje a Prefeitura de Cachoeira não consegue contratar ou chamar sequer um monitor para atendimento nas escolas. Exatamente, atingiu o limite prudencial, né? Na verdade, é muito séria essa questão. Seríssima, por quê? Porque vamos continuar tendo um desmonte muito grande na cidade, infelizmente. Bom, de qualquer maneira, a gente sabe que vocês estão acompanhando muito de perto, né, muito de perto essa questão e vão pressionar a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para buscar respostas para todas as perguntas que não só as mães atípicas, as mães de autistas, enfim, estão buscando. Todos nós que pagamos impostos queremos saber o que aconteceu na saúde e como o problema vai ser resolvido, sem aumentar o desmonte que já vem ocorrendo. Exatamente, Dalcira. É isso, né? A gente essa nossa carta a gente fez para a comunidade, não somente para nós, do nosso meio, da causa autista, né? Para a comunidade, porque isso é sério. Esse desmonte na saúde atinge não somente os autistas, atinge toda a comunidade geral, né? E eu acho que as pessoas têm que estar mais por dentro do que está acontecendo e cobrar, porque nós temos 15 vereadores, né? Então, eles têm o direito de fiscalizar, né? Então, eles são os nossos representantes, né? Eles têm o direito, eu vou corrigir a tua expressão, se me permite, eles têm o dever. Isso. Eles têm o dever de fazer essa fiscalização, porque a Câmara, e vamos deixar muito claro que é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo fala, que a gente vem batendo há muito tempo. A Câmara fechou os olhos para todos os problemas que vinham ocorrendo na saúde. Exatamente. Então, não adianta fazer discurso bonito agora na tribuna, tem vereador dizendo que nem dorme mais, pensando na difícil situação dos autistas, mas ninguém estava lá batalhando e pedindo explicação quando o desmonte começou. E as denúncias que vocês, mães, fazem, famílias fazem, não é de hoje. Exatamente.
E nós vamos cobrar nominalmente, né, a esses 3 vereadores que aceitaram compor a CPI, né? Nós vamos cobrar, né, porque a gente está cansado, então a gente não aceita mais que isso aconteça, né? Porque é os nossos filhos, né, que precisam dos atendimentos, né? Então é só a gente, mãe, sabe o que a gente passa diariamente, né? Tá certo. Olha, pode contar aqui com a nossa página Vamos aos Fatos, ok, Elisângela? Que Muito está sempre obrigada, aberto para você. Grande Muito abraço, parabéns pela coragem, parabéns por essa luta incansável e eu torço para que um dia não só os governos, municipal, estadual, federal, mas toda a sociedade possa melhorar esse olhar para as famílias e principalmente para as crianças, os jovens e os adultos com autismo hoje no país, no estado e aqui em Cachoeira do Sul. Um grande abraço. Obrigada. Bom, na quinta-feira nós vamos ao Cine conversar com a Giovana Fulgiarini sobre as vagas de emprego. Quinta-feira, sexta-feira, quem sabe você já começa o fim de semana empregado. Giovana, boa tarde. Seja bem-vinda ao Vamos aos Fatos. Quais são as vagas que temos para hoje? Boa tarde aos ouvintes. Vamos às vagas então. Nós temos várias vagas para serviços gerais no plantio de árvores. Essas vagas, preferencialmente, tem que ter experiência em roçadeira e plantio, mas não é uma vaga que tenha que ter experiência obrigatória, só preferencialmente. É para trabalhar no interior da cidade de Cachoeira mesmo e vai ter transporte para ir e voltar todo dia. Nós temos 10 vagas para carpinteiro com experiência comprovada. Uma vaga para retificador de motores, preferencialmente com experiência, mas essa vaga é para a cidade de Santa Maria. Nós temos uma vaga de eletricista de força e controle, que exige o curso técnico na área e disponibilidade para viagens. Uma vaga de padeiro com experiência, 2 vagas para oficial de manutenção mecânica e elétrica com experiência comprovada e disponibilidade de horário, uma vaga para corretor de imóveis com CRECI e CNHB, uma vaga para auxiliar de marcenaria com experiência com moldes de fundição, uma vaga para auxiliar de limpeza com desejável experiência em conservação e limpeza e, por fim, uma vaga de operador de caixa com disponibilidade de horário. Ela não exige experiência, mas tem que ter disponibilidade de horário para a empresa. Essas são as vagas que nós temos hoje. Olha que interessante, muita gente de fora, muitas empresas de fora procurando profissionais aqui em Cachoeira do Sul. Uhum. E em todas as áreas. Tem aparecido bastante empresas mesmo. Nós tivemos Arroio do Meio esses tempos, Rio Pardo também nos pediu para turista e agora Santa Maria com retificador de motores. Olha só, que bom. Quem quiser pode procurar o Cine aí na Júlio de Castilhos. Isso, nosso horário é até às 17 horas da tarde, né? Das 13 às 17 horas da tarde, das 8 ao meio-dia pela manhã. Para informações, pode nos ligar no 37 23 54 14, mas para encaminhamentos pessoalmente, não fazemos encaminhamentos pelo telefone. Ok, e as pessoas também podem acompanhar as vagas através do site do Cine? Não, no nosso Face tem um site que é Cine, mas ele é .com, ele não é da agência, ele é comercial. A nossa página no Facebook, FGTAS/Cine Cachoeira do Sul, é a nossa página oficial. Onde as pessoas podem acompanhar também dia a dia as vagas. As divulgações das vagas. Tá certo. Giovana, muito obrigada, um grande abraço para você. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação Dalcira de Oliveira. Bom, para quem não sabe, não estendeu o bracinho ainda para vacina contra a influenza, contra a gripe A, contra que resolve, né, que previne problemas respiratórios durante o inverno e evita até mesmo o agravamento da doença, pode pensar um pouco mais se vai continuar resistente a isso. Por quê? A vacina contra a gripe também previne AVCs e infarto. Ou infarto, como vocês preferirem. Andréa Santos, da epidemiologia,
da Vigilância Sanitária tem essas informações, Andréia. Não é só a gripe, então. Estender o bracinho também ajuda aí a evitar problemas de coração e até mesmo um AVC. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Bom, a vacinação, em seu geral, né, é um instrumento de prevenir casos graves, de prevenir até que a pessoa desenvolva outras doenças, outros problemas crônicos por estar gripado, né, pelo vírus entrar em contato com o organismo. E é sabido que em pacientes com a doença cardiovascular, a vacina contra a gripe ela pode reduzir a mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares combinados, que a gente diz que são as complicações, né, dessa pessoa poderia desenvolver como a gripe se ela fizer essa vacina, ela reduz essa mortalidade e morbidade que a gente chama, né, que são esses agravamentos. Aí quando a gente fala em cardiovascular, é todo o organismo, né, onde a gente tem os principais vasos que podem desenvolver doenças crônicas. Então, a pessoa fica com proteção contra eventos de acidente vascular, problemas cardíacos, né, no geral. Principalmente as pessoas diabéticas também, ele ajuda muito ficar com a sua vacina contra a influenza em dia. Olha, isso é muito importante que as pessoas tenham consciência, porque nessa campanha anti-vacina, que a vacina faz mal, que a vacina é isso, que a vacina é aquele outro, porque há uma resistência nos últimos anos em estender o bracinho e levar principalmente as crianças a completar o calendário de vacinação, eis um motivo a mais para que as pessoas reflitam sobre essa atitude de não querer tomar vacina. Sim, é muito importante. Então, a gente tem que reforçar que as crianças, né, elas são um grupo que podem desenvolver a forma grave, mas também elas podem estar bem, sentindo-se bem, mas estarem eliminando, né? Nós já conversamos em outros momentos que a gente quer lembrar que as crianças elas podem estar bem, não está com sintomas graves, mas elas estão na respiração ali, né, na sua secreção, eliminando o vírus por várias semanas. Então, nesse período, eles vão contaminando outras pessoas. E essas pessoas podem ser uma pessoa com comorbidade ou uma pessoa com né, doença crônica, ou um idoso, ou uma gestante, que pode sim desenvolver uma forma mais grave. Mas, principalmente, eu gostaria de lembrar que toda doença transmissível, né, que está na região, no momento, no local, em vários números, infelizmente, uma pessoa vai ter a forma grave, que vai precisar internar, ou, infelizmente, né, ainda o mais grave de tudo, pode vir a óbito. Então, nós sabemos que temos agora um período de várias pessoas já com a gripe, né, já estão com influenza, e o que pode refletir são casos graves, e principalmente nesses grupos prioritários. Então, quando um governo, né, ele pensa em incluir vacina, ele está pensando em prevenir complicações, assim como evitar gastos, porque a gente sabe que, além de uma qualidade de vida, né, atingida quando a pessoa tem uma doença que precisa de uma internação, se afasta do trabalho, pode ficar com complicações para sempre, ou ficar em monitoramento, consultas médicas por vários períodos, né, porque teve uma doença infecciosa que podia ser evitada com a vacina. O serviço de saúde ele também fica sobrecarregado. Muitas pessoas precisam ir para o hospital, muitas pessoas vão precisar de suporte lá respiratório, e que o SUS, os planos de saúde, vão ter esse gasto. Então, quando o governo pensa em distribuir vacina para as pessoas, e ele está pensando na qualidade de vida daquelas pessoas, as pessoas não perderem essa rotina, não piorar as suas condições de saúde, né, prevenir casos aqui cardiovasculares e também economizar, porque se sabe que a gente sempre gasta menos se a gente investir na prevenção, em qualquer doença. Pois é, e a gente está falando aqui da gripe, mas nós temos aí também uma elevação nos números de casos de dengue. Felizmente,
não temos óbito, mas é preocupante, estamos em situação de emergência por causa da doença. A Cachoeira, como outros municípios, sofreu com as enxurradas, né? E tivemos até períodos de enchente. Então, o que a gente está refletindo? É o aumento dos casos de dengue neste ano subsequente, né? Desses eventos aí. E com as chuvas agora que a gente teve, a situação pode piorar, porque em vários momentos a gente já falou como que o mosquito Aedes ele se prolifera rapidamente e os focos devem ser combatidos. E, infelizmente, né, a gente não está conseguindo mais evitar novos casos, mas o principal é evitar óbitos e casos graves. Nós já aumentamos os casos com sinais de alarme, que são aqueles em que as pessoas têm que ficar atentos, têm sintomas mais importantes, como vômitos persistentes, dor abdominal, sangramentos. Então, essas pessoas podem ficar debilitadas e agravar mais ainda. Então, quanto maior o número de casos a gente tiver, quanto maior a circulação do vírus, mais chance a gente tem de ter casos importantes, né? Casos com sinais de alarme ou casos graves, ou inclusive óbitos, né? Em 2022, nós tivemos 3 óbitos, né? E, infelizmente, a gente tem que dizer que poderiam ser evitados, porque a gente sabe que quanto menor a circulação do vetor no município, quanto mais a gente combater o mosquito, menos risco das pessoas adoecerem. Isso é fato, e não adianta as pessoas dizer, estou esperando o pessoal vir aqui para limpar meu pátio, fazer um mutirão, né? É bom daí começar a dar uma olhadinha rapidamente no que está acontecendo aí no fundão do seu pátio. Isso, porque a parte técnica, ela não é tão necessária como as pessoas acreditam. É importante ter o agente, a pessoa capacitada, porque ela vai, em momento necessário, vai ter que manusear instrumentos, né? Vai precisar coletar amostra dessas larvas para a gente fazer uma análise aqui, para ver se continua com infestação no nosso município. Esse é o termo técnico também, quando a gente sabe que tem os focos do mosquito do Aedes, a gente diz que ele está infestado, porque se as ações conseguirem, né, bons resultados, aos poucos essa coleta de amostra, de larvas, vai começar a mostrar que a gente tem menos Aedes e mais o outro mosquito que a gente está acostumado, né, que não é transmissor dessas doenças. Porque o Aedes, o Aedes aegypti, ele também transmite a chikungunya, a febre amarela, a zika. Então, são várias doenças que a gente está correndo risco se a gente não combater o foco do mosquito. E se a gente não está, né, cada um fazendo essa parte diariamente, por quê? Porque os efeitos climáticos, eles, né, correspondem diretamente à proliferação desses vetores. Então, se muda a temperatura, a nossa ação tem que ocorrer novamente. Se teve chuva, a gente tem que, no outro dia, já ver se a água não vai ficar parada no local próprio, pouca luz, pouca movimentação, em que a mosquita colocou seus ovos e em seguida vai virar, né, larva e, consequentemente, um mosquito adulto. Então, é muito importante cada um fazer a sua parte e, se cada um fizer, vai ficar pouca coisa, né, de fora. Vão ficar os terrenos baldios, vão ficar as áreas públicas, vão ficar as empresas que, se as empresas fizerem a sua parte também nos seus pátios, a gente já tem um grande resultado. Andréia, por outro lado, é preocupante o chamamento aí que a Associação Médica Pan-Americana está fazendo em relação à baixa vacinação do sarampo na América. Inclusive, o Brasil não está fazendo a lição de casa. Isso também é extremamente preocupante, trazer de volta doenças que atacam principalmente nossas crianças de forma brutal, porque sarampo já estava praticamente extinto, né? Sim, infelizmente, sarampo, que era uma doença que os pediatras, os infectologistas, os epidemiologistas estavam, digamos, alguns anos satisfeitos com o resultado, infelizmente, de uma hora para outra, quando as pessoas começaram a duvidar
da verdadeira eficácia e importância da vacinação, o quadro mudou. Então, o sarampo é uma das doenças que mais atingiram crianças, houveram internações, crianças são até hoje cegas ou desenvolveram complicações com meningites virais, ficaram sem caminhar, ficaram com várias sequelas e muitas foram a óbito. Infelizmente, algumas pessoas jovens não vivenciaram isso, mas eram alas e alas dos hospitais com as crianças internadas, porque o sarampo ele tinha muitas complicações e ele ainda tem, né? A doença, ela pode desenvolver muitas complicações e muitas síndromes quando esse vírus está circulando no organismo das crianças. A gente tem que atingir 95% da nossa população, né, dentro da faixa etária definida pelo Ministério da Saúde. E nós, infelizmente, nos últimos anos não estamos atingindo, né? E a gente tem que atingir 95% para a gente prevenir que casos aconteçam. Então, quando a gente está com essa cobertura baixa, é sinal que a doença pode se reintroduzir na região, no município, e a gente pode, como qualquer outra infecciosa, circular muito esse vírus e atingir a pessoa que tem imunidade menor, ou ela tem essa condição e nem descobriu ainda, quando acaba pegando um sarampo e tendo a forma bem grave, que vai descobrir que ela tinha uma outra doença, uma predisposição, mas que ela viveria tranquila se ela não tivesse pego uma doença contagiosa. Então, as pessoas, na sua maioria, ainda não descobriram que tem uma doença crônica, por exemplo. Uma pessoa ainda não descobriu que tem diabetes. Uma pessoa ainda não descobriu que tem a doença de Crohn, por exemplo. Se ela pega uma doença transmissível, o quadro agrava muito, e muitas vezes de uma forma irreversível. Olha, muito triste, mas nós vamos continuar aqui falando. Vacina, 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 vacina boa é no braço. Todo mundo sabe disso. Né? E não me venham com aquele papinho, porque a vacina, que ainda existe uma resistência muito grande com relação à vacina da Covid. Aí há poucos dias eu estava questionando uma criatura, perguntando, gente, nós estamos aí fazendo transplante de rins, de suínos geneticamente modificados para seres humanos com sucesso. Né? Inclusive, para nosso orgulho, é um médico brasileiro que está no comando disso tudo. E estão querendo me contestar que a vacina continua matando gente. O que eu posso dizer é que, graças às vacinas, a tecnologia, a ciência pôde pensar em outro lado, focar em outro lado, porque o Brasil estava à frente de muitos outros países e com o seu Programa Nacional de Imunizações, ele tinha várias doenças sob controle, né, que outros países demoraram anos para entender isso e implantar isso. E aí, os cientistas e o SUS, na sua maioria, os planos de saúde, puderam pensar, né, e focar nesse avanço da ciência e da saúde. E a gente não pode esquecer que também é graças à vacinação que sempre se manteve boa. Se isso reverter, né, se a gente começar a ter baixa cobertura, os cientistas vão ter que pensar em outras estratégias, e essas pesquisas, né, e essa tecnologia de ponta também já vai começar a não se expandir tanto assim. Olha, bem complicado, mas vamos continuar fazendo o nosso papel e vamos continuar aqui incentivando a vacinação. Andréa Santos, obrigada pela participação mais uma vez aqui no nosso Vamos aos Fatos. Tenha um bom fim de tarde. E já que a gente está falando em vacinação, a Estratégia de Saúde da Família Barcelos, que é o Hospital da Liga, está temporariamente sem vacinador. Por quê? Porque o vacinador foi deslocado lá para a Estratégia de Atenção Primária Central, lá na Conde de Porto Alegre, onde o vacinador de lá teve uma emergência médica. E a Secretaria Municipal da Saúde avaliou que lá na Conde, né, o número de atendimento e a procura é maior, significativamente maior do que no Hospital da Liga. Então, o pessoal do bairro Barcelos, que quiser tomar vacina nos próximos dias, amanhã, sexta-feira, precisará procurar a unidade, um outro posto de saúde, uma outra unidade. A mais perto é a Estratégia de Saúde da Família do Tupinambá, né? E também a Secretaria da Saúde alerta que tomar vacina pode ser em qualquer unidade de referência
né, onde o imunizante está à disposição. E como a gente viu na entrevista da enfermeira Andréa Santos, né, da epidemiologia, né, da vigilância sanitária, o quanto é importante a vacina da influenza, que inclusive previne, olha só, para você que não acompanha desde o início a entrevista, que previne infarto e também acidente vascular cerebral, o chamado AVC. Então não é porque não tem vacinador temporariamente aqui no Hospital da Liga que você vai deixar de tomar vacina. Procure outra unidade de saúde, sem esquecer que as 3 maiores, a um ali na Conde, a outra lá no Centro Social Urbano e também lá no Marina, essas unidades estão funcionando aí nas segundas e nas quartas-feiras até às 8 da noite, para as pessoas, aquelas que trabalham durante o dia, etc e tal, poderem tomar a vacina contra a gripe, contra a Covid, enfim, atualizar aí a carteira de vacinação. Nesse momento, lembrando que a vacina contra a influenza ainda está sendo aplicada em grupos prioritários. E é preciso alertar que crianças e idosos devem ser prioridade da prioridade. Então, as famílias fiquem atentas. Grande abraço para você, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. A gente volta amanhã, quando vai sextar, em mais um Vamos aos Fatos. Fiquem bem e até lá.